Olá, eu sou a psicóloga Daniele Castellani e hoje a gente vai falar sobre arrependimentos. Você tem algum arrependimento na sua vida? Ou mais de um? Se arrepende das escolhas que foram feitas? De escolhas que não foram feitas? De alguma coisa que você fez, que você deixou de fazer? De alguma coisa que você falou? Alguma coisa que você não disse para alguém em algum momento específico? Se você pudesse voltar ao passado, você gostaria de poder mudar alguma coisa? Bom, eu escolhi esse tema, o arrependimento, porque é um tema recorrente, muito comum de surgir na clínica, na prática em consultório, também no diálogo com as pessoas de forma geral, no dia a dia. E eu penso que a gente precisa falar sobre o arrependimento e também problematizar o arrependimento para a gente entender como que ele age na nossa vida, né? Porque muitas vezes as nossas questões emocionais, os nossos adoecimentos, as ansiedades, os quadros depressivos, eles podem vir como resultado de uma somatória de emoções desconfortáveis que vem como resultado de um arrependimento. Ou seja, né, uma pessoa que se arrepende de alguma coisa na vida, ela pode ter uma série de emoções que são desconfortáveis, né, desagradáveis, como a culpa, como a vergonha, uma sensação de remorso, muitas dúvidas, né? Dúvidas se as escolhas foram boas ou ruins, uma sensação às vezes de impotência, de inutilidade, de olhar para a vida real, para o presente, não gostar daquilo que vê, de se arrepender, né, das escolhas passadas e achar que é por isso que naquele momento tudo está tão ruim, está tão desagradável. E é essa somatória de emoções que visitam no dia a dia podem gerar, sim, né, angústias, ansiedades e até mesmo a depressão. E, então é importante a gente falar do arrependimento. Falar sobre ele pode ajudar a dissipar um pouquinho essa sensação. E entender, né, por que o arrependimento nos visita, por que ele existe, e por que a gente se arrepende de alguma coisa que é impossível ser mudada. Enfim, vamos devanear aqui um pouquinho hoje para te ajudar de alguma maneira e ajudar no seu processo de autoconhecimento e na qualidade de vida. Para começar, eu gostaria que cada um de vocês pensasse no maior arrependimento que vocês sentem na vida, ou algum deles, se houver mais de um, eu espero que não. É, e algumas pessoas têm isso tão forte que não preciso nem pedir para evocar da memória o arrependimento, né? Porque esse arrependimento visita ela com frequência no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida familiar. Às vezes a pessoa vai dormir e ela tem insônia porque ela fica ruminando aquelas emoções e pensando nas situações e no cenário, revivendo conversas, revivendo diálogos e cenários do passado. E ela não consegue sair dessa situação, vem uma sensação de vergonha, de culpa. E então é muito fácil, aquilo já tá constelado, né? Já tá fácil de ser pego. Só de falar de arrependimento, a pessoa ó, já pensou nisso. Para quem não tem isso, e eu espero que não tenha, que seja a maioria, evoque da memória, puxe aí da memória o seu maior arrependimento. E aí eu vou fazer uma pergunta. Agora que você puxou o seu maior arrependimento, se você quiser pausar esse áudio, você pode pausar, né, para você montar sua resposta. E se você também quiser escrever sua resposta, a gente tem uma técnica chamada escrita terapêutica, que é uma técnica muito bacana, uma ferramenta de autoconhecimento, no qual você pode colocar num papel, no seu caderninho, num papel, caneta e lápis. Número 1, qual é o meu maior arrependimento, ou mais que um, se você quiser. E número 2, a resposta dessa pergunta que eu vou fazer agora. Então, com base nesse seu arrependimento, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Pensou no que você faria de diferente? Quais são as respostas que vêm na sua mente? Volta para aquele cenário, né, onde ocorreu ali a ação e você, ou a não ação, e você se arrepende grandiosamente. Volta para esse cenário e muda, faça algo de diferente. O que vem na sua cabeça? Quais são as novas narrativas que você constrói a partir dessa pergunta? O que lhe veio? Pensa, reflete, e se você quiser escrever também pode ajudar bastante a trabalhar com essas angústias e com essa questão que veio. Você sabe que se você, né, você percebe que se você mudar alguma ação, o efeito borboleta ali, tudo muda, né? Então, mudou uma coisinha, pode ser que você hoje
tenha um emprego diferente, uma relação diferente, ou que você tenha saído de uma relação muito ruim, pode ser que você não esteja mais morando nesse país, pode ser que você tenha valorizado mais o tempo com alguém que já tenha falecido e uma série de outras coisas. Mas uma ação pode mudar todas as outras, né? Inclusive, até as pessoas que você conhece hoje, pode ser que você não tenha conhecido, não conheceria, na verdade, se você mudasse alguma coisa no passado. Então, esse exercício é muito bacana de ser feito para o seu processo de autoconhecimento, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o arrependimento, né? Uma coisa que a gente sabe que é óbvio, mas como eu sempre brinco, até o óbvio ele tem que ser dito, é óbvio que a gente não muda passado, né? O passado é imutável, não se muda passado, e então pensando nisso racionalmente, a gente entende que o arrependimento, ele não leva a gente a lugar nenhum, né? Não leva nem a gente a nada. O arrependimento não presta para nada, mas ainda assim ele vem, né? O nosso cérebro, ele traz às vezes uma fantasia de que a gente poderia fazer diferente, né? Uma criação, porque o nosso cérebro é inteligentíssimo, até para criar coisa que não presta, ele é muito inteligente. Então, às vezes, a gente fica ruminando aquilo, pensando naquilo, pensando o que a gente poderia fazer de diferente, mas a gente só gasta energia psíquica mesmo e tempo pensando no que poderia ser feito de diferente, porque o óbvio é que a gente não vai mudar o passado. E a gente não muda o passado, primeiramente porque a vida, né, como eu sempre digo, não é uma ficção científica, a gente não consegue voltar lá atrás, mudar um efeito borboleta, isso não existe. Por isso que a gente tem filmes e seriados para a gente satisfazer um pouco as nossas angústias. É para isso que serve também a arte, né? Para satisfazer coisas que a gente não consegue fazer na vida real. Então, nossa vida não é ficção científica e a gente nunca vai poder voltar no passado para mudar nada. Uma ação que foi feita é uma ação que foi feita. Não tem como mudar. Você pode moldar as consequências dessa ação, mas a ação em si, visto que ela já aconteceu, você não consegue mudar. E a segunda coisa é porque o nosso grau de consciência, né, nosso grau de inteligência, de consciência, de maturidade emocional, ele vai crescendo, ele vai expandindo todo dia, todo momento, a partir de cada experiência que a gente tem. Então, a partir da experiência de vida, dos processos de autoconhecimento, ele vai expandindo, ele vai crescendo. E aí, quando a gente pensa no arrependimento de alguma ação que a gente fez lá atrás, a gente pode pensar, e se não pensaram nisso, vamos pensar agora, que é para isso que eu tô aqui, de que na época que você teve aquela ação e você fez aquela escolha, ou que você não escolheu, você não tinha o grau de consciência que você tem hoje, né? Mesmo que isso tenha sido hoje de manhã. Mesmo que isso tenha sido ontem. Se foi há 10 anos atrás, então, amado, amada, vamos combinar que você mudou bastante, porque a gente muda todos os dias. Então, se você não tinha se você não tinha o grau de consciência que você tem hoje, naquela época, não teria como ser diferente. Porque você escolheu com base no grau de consciência daquela época, não do presente. Então, não tem como você fazer uma escolha diferente dentro da realidade daquela época. Hoje, por exemplo, você percebe que aquela escolha que você fez ou deixou de fazer, aquilo que você falou ou deixou de falar, aquela narrativa, né, que você construiu lá atrás, não é satisfatória para você. Hoje você percebe, não foi legal, porque o tempo passou. E é porque o tempo passou e você se distanciou daquilo que você percebe que poderia ser diferente e se arrepende. Mas na época, envolvido com tudo que estava acontecendo, com seus sentimentos, era aquilo que você conseguia fazer, né? Você não conseguia pensar numa outra coisa, porque era aquilo que você estava sentindo, era aquilo que você era. Faça, por exemplo, agora um exercício de pegar um objeto, qualquer objeto aí que esteja do seu lado, e colhe esse objeto no seu rostinho lindo. Coloca na pontinha do seu nariz esse objeto, bem grudado no seu rosto. Claro que você sabe que objeto é esse, porque foi você que colocou, né? Mas, se você olhar para esse objeto, você não vai conseguir ele ver com interesse, assim. Você não consegue ver ele com a totalidade. Então, às vezes, você não vai conseguir nem me dizer que objeto é esse. Agora, dá uma distância para esse objeto, uma distância de um braço. Olha lá na frente. Consegue ver o que você está segurando? Seu copo, sua caneta, seu chaveiro, o que seja que você esteja segurando, o que seja, né? O que você esteja segurando. Agora você consegue ver com uma maior nitidez, você consegue falar, nossa, Dani, isso é uma caneta. Grudado no meu rosto, eu só vi um ponto azul, né? Então, a vida é um pouco assim também. Na época, quando a gente está imerso nos sentimentos, naquele cenário, a gente não consegue enxergar. A gente precisa sair dali, né? Muitas vezes numa discussão,
ou numa conversa, ou em alguma coisa que seja desagradável, a gente tem que sair para entender o que está acontecendo, porque ali a gente não enxerga. Por isso que a gente precisa de uma outra pessoa olhando a nossa situação, de uma outra pessoa muitas vezes aconselhando e percebendo coisas que você não vai enxergar, porque é muito mais fácil enxergar no outro do que em si mesmo, né? Até porque a gente não consegue tirar os olhos, né? A gente não consegue tirar os olhos do nosso rosto para enxergar nosso corpo. Se não é o espelho ou se não é um reflexo de uma água, né? Já diria ali Narciso, a gente não conseguia nem saber quem a gente é, ou a fotografia. Então a gente precisa dessa distância. Agora que você tomou distância daquela situação e daquele cenário, você sente o arrependimento. Você sente a culpa, porque você consegue ver que o que você fez não é legal para você, para uma outra pessoa, mas pode ser também para uma outra pessoa, né? Mas principalmente para você, porque se só uma pessoa reclama e a gente não sente nada, nenhuma carga de afeto, a gente não se arrepende, né? Vamos combinar. Então, comecemos a pensar por essa perspectiva. Na época em que aconteceu, eu não tinha o grau de consciência que eu tenho hoje. Eu estava vivendo outras coisas, eu tinha outros tipos de sentimentos, né? O lugar era outro, a pessoa era outra, não tinha acontecido tal coisa que me ensinou a ser assim, a ser assado, né? Então, tudo era diferente. Por que que eu me arrependo de uma coisa onde naquele momento era a única coisa que eu podia fazer? Foi ruim? Foi. Foi chato? Foi. Nossa, foi errado? Pode ser. Foi imoral, foi antiético, foi deselegante. Mas naquela época, feche os seus olhos. Lembra de quem você era. Lembra do que você estava sentindo. Lembra do que te falaram. Lembra do que você viu. Porque depois você ficou sabendo, a partir de outras pessoas, outras coisas. Mas com a informação que você tinha, que era uma só, e o sentimento que você tinha em relação àquilo, você poderia ter feito diferente? Dani, poderia. Com base em quê? Com base na sua consciência de agora? Mas eu acabei de te falar que se você voltasse no tempo, você não poderia fazer nada de diferente, porque voltando no tempo, seu grau de consciência diminui e você volta para aquele grau de consciência lá atrás. Tá? Então, essa é uma boa reflexão para a gente fazer, para a gente conseguir dissipar esse arrependimento e entender que o que a gente fez está feito. A única coisa que a gente pode fazer é daqui para frente, né? Daqui para trás eu já fiz. Eu posso ressignificar, eu posso aprender a não fazer novamente, mas mudar e ficar ruminando não é uma opção. Tá bom? A verdade é que a gente tem que ter mais gentileza com a nossa jornada. A gente precisa ser mais respeitoso com a gente, ter mais amorosidade com a gente, como a gente tem com as outras pessoas. A gente tem que perceber o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente se transformou, e por isso que a gente se arrepende daquilo que a gente fez. Porque hoje a nossa ótica é diferente, a gente mudou de posição, a gente se distanciou daquele momento, a gente cresceu, a gente aprendeu, a gente evoluiu, a gente descobriu que aquilo não era legal, ou com o outro, ou que aquilo não era legal com a gente mesmo, porque a gente se abusou, a gente foi omisso com alguma coisa, a gente se calou com alguma coisa que devia ser falado, ou a gente falou alguma coisa que machucou alguém, mas aquilo passou, né? E a gente está evoluindo e se transformando todos os dias. A gente tem que entender, e a partir dessa gentileza com a gente mesmo, que a gente é uma somatória de todos os nossos erros e acertos, que o meu presente hoje ele é resultado do meu passado, de tudo aquilo que eu fiz. E por isso que eu tenho esse grau de consciência, esse grau de percepção. E que se eu fosse lá atrás e fizesse um movimento diferente naquela ação que eu me arrependo, haveria uma série de outros movimentos depois desse primeiro movimento, ação e reação, né? E a partir desses movimentos todos, a minha vida hoje já não existiria, porque esse movimento geraria uma série de outros movimentos e eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu seria uma outra pessoa que eu nunca vou saber, porque não é uma ficção científica. Então eu nunca vou saber quem é essa nova pessoa. Talvez hoje eu não conheceria as pessoas que eu conheço, porque minha vida seria diferente. Talvez eu teria outras situações de prazer, né, na minha fantasia. Se eu fizesse diferente, seria melhor. E talvez seria melhor em algum ponto, mas em outro não. Talvez se eu fizesse diferente, eu não teria esses aprendizados e não conseguiria passar isso para as pessoas em volta, para os amigos, para a família, para os pais, para os filhos, né? E eu preciso ver que se a situação tivesse sido diferente,
eu não seria quem eu sou hoje. E talvez hoje você não goste da versão que você é agora. E por isso que você fica pensando tanto no passado. Mas o passado, ele é estático. O passado, ele é imutável. E nesse momento que você gasta energia ruminando, e essa emoção, né? E refazendo todos os passos daquela situação que foi desagradável para você, você está perdendo energia psíquica, você está perdendo vitalidade para fazer coisa no seu presente, para fazer coisas para que o seu futuro seja melhor. Porque focar no passado e se arrepender é sempre o fazer de novo de forma estática, sem a possibilidade de mudança. Então, muitas vezes é ruminar emoções e, como já dizem, o excesso de passado é a depressão. Porque focar no futuro é ansiar por alguma coisa que ainda não está na sua mão, que não é presente e por isso é desconhecido, é irreal e nos causa tantas fantasias e tantos medos, tantas fantasias que nos dão medo e ansiedade. E por isso que dizem que o excesso de futuro é ansiedade. Então a gente tem que focar no presente, porque o futuro é resultado do que a gente faz agora. E o passado, eu posso falar que ele é um livro, né, com algumas histórias de boas, de más escolhas que a gente fez. E ele pode talvez servir de mapa para o presente, né? Só que esse mapa não permite nenhuma alteração, né? É um mapa estático, ele só é uma referência. Então, eu sugiro essa reflexão de para que esse arrependimento, né? Não o porquê é do passado, mas para que esse arrependimento existe? O que ele quer fazer, né? Para quê? Para que ele serve? Porque se você me responder que o arrependimento não serve para nada, para que ele tá ali na sua gaveta, né? Então, que tal tirar essa energia dos arrependimentos e colocar essa força no que você pode fazer agora, com o grau de consciência que você tem, ainda que, né, no futuro você se arrependa, porque seu grau vai mudar e vai mudar para melhor. Mas isso a gente deixa para depois, né? Se for mudar ou não. Mas que tal se você tirar essa energia do arrependimento? E é muito difícil, né, emocionalmente fazer isso, mas a gente pode tentar fazer isso na prática, gastar tempo com cadernos e organizações e pensando em coisas para você fazer no seu presente, atividades do dia a dia e estudos, porque o seu futuro ele é resultado do seu presente, em vez de ficar olhando tanto para o passado, tá bom? E aí, para finalizar, eu quero trazer dentro da perspectiva junguiana que Jung ele diz que é nosso processo de individuação, né, ou seja, de tornar-se mesmo, de ser você, é um processo de espiral em ascensão, né? Então, é uma espiral, ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Tem hora que eu vou estar triste, tem hora que eu vou estar alegre. Depois eu fico triste, depois eu fico alegre. Depois eu fico triste, depois eu fico alegre de novo. Isso é a vida. Se não quiser isso, é estático, né? É aquilo que já está morto, é aquilo que não tem vida. Se não oscilar, não tem vida. Só que uma coisa que é bacana, né, quando ele fala de uma espiral em ascensão, é que é sim uma espiral. Então hoje eu tô bem, amanhã eu tenho problema, amanhã eu faço uma escolha errada, me arrependo, depois eu fico feliz com uma escolha certa que eu faço. Só que ele fala que é em ascensão, ou seja, essa espiral ele tá subindo. Logo, você está evoluindo, ainda que você esteja ali rodopiando, porque você não vai ficar num grau de felicidade extrema, porque isso não é vida. Mas você tá mudando, feliz, triste, mas você tá subindo. E cada vez que você sobe, quer dizer que você está evoluindo. Então é muito difícil você fazer o mesmo erro, né? Ter o mesmo erro, né? Como dizem aí, já pode ser até a burrice, se a gente for pensar assim. Se você já errou, já se arrependeu, se você já errou e você já se arrependeu, agora é só você fazer um erro diferente, né? Fazer, porque errar a gente vai, só não precisa errar da mesma forma. Que vocês tenham cada vez menos arrependimentos e que lidem de uma melhor maneira com os arrependimentos que já são existentes e que vocês lidem melhor com o arrependimento para entender que se pode escolher e que se pode falhar, porque a gente vai escolher e vai falhar todo dia, mas a gente também vai acertar muito. Só que a gente só vai acertar se a gente escolher. E a gente pode escolher errado e se arrepender, mas a gente passa por isso porque depois vem uma nova escolha e uma nova oportunidade de fazer diferente, de ser feliz, tá bom? Que vocês sejam muito felizes. Um beijo e até o próximo.